As demissões estão disparando na Alemanha, mas não só na Alemanha, e sim em toda a Europa, em países que apoiam a indústria automotiva. Isso é considerado uma crise legítima. As demissões dos fornecedores de peças de carro estão em números recordes agora. A Bosch acabou de anunciar que vai demitir 10.000 funcionários na Alemanha, e isso é só o começo. Vai piorar muito, muito, muito mais. Muitos ficaram bem chocados assim que saíram recentemente os relatórios sobre o que realmente está acontecendo na Alemanha. Não sei por que a mídia ocidental não está cobrindo isso. A mídia alemã deveria prestar atenção no que estão dizendo sobre essa situação. Eles acreditam que a economia deles está passando por uma crise legítima, algo que não viam há décadas. Eles acreditam nisso. Que a indústria automotiva está prestes a ser totalmente destruída, eu quero dizer, pode até deixar de existir. Isso é uma preocupação legítima na Alemanha e as perdas de empregos nos fornecedores de peças de carro na Europa estão disparando, já que os mercados de veículos estão desacelerando. Mas não é só o mercado de veículos que está desacelerando. A produção de veículos feitos na Alemanha que estão sendo vendidos fora da Alemanha é o maior problema. Eles estão diminuindo e realmente não há motivo para ninguém dizer: "Ei, tem boas notícias chegando, não se preocupe, boas notícias estão a caminho." Qualquer coisa, é o oposto. As perdas de empregos nas fornecedoras de peças de fundição na Europa mais que dobraram em 2024, já que a desaceleração na indústria automotiva do continente afetou as finanças da cadeia de suprimentos de manufatura. Aqui publicamos vídeos dizendo que o grupo Volkswagen planeja demitir 35.000 funcionários nos próximos anos, mas esses 35.000 funcionários vão impactar centenas de milhares de outras pessoas que não trabalham diretamente na indústria automotiva. O grupo Volkswagen diz que a produção de veículos na Alemanha vai cair potencialmente centenas de milhares nos próximos anos. Isso vai ter um grande impacto. Uma análise da Associação Europeia de Fornecedores Automotivos para o Financial Times mostrou que mais de 30.000 empregos foram cortados na indústria em 2024, em comparação com pouco mais de 15.000 em 2023. Não parece um número enorme, mas isso é só na Alemanha, que tem uma população muito menor do que a dos Estados Unidos. Então, na verdade, é um número bem significativo. A criação de empregos também desacelerou e houve mais de 58.000 empregos perdidos na indústria na Europa desde 2020. A criação de empregos desacelerou bastante. Pense bem, estão trocando esses veículos com motor de combustão interna, que estão vendendo menos ou sendo exportados menos, especialmente para a China, por produção de carros elétricos. E sim, alguns estão sendo feitos na Alemanha, mas, claramente, muito mais na China. Agora, 80% dos carros elétricos do mundo são fabricados lá. Empresas que vão de fabricantes franceses, como a Michelin, até o fabricante alemão Bosch anunciou milhares de cortes no último ano, já que as vendas de veículos novos pelos produtores europeus caíram constantemente, deixando as montadoras com capacidade ociosa e poucas perspectivas de recuperação nas vendas. Enquanto empresas maiores cortaram empregos e fecharam fábricas, algumas empresas menores foram forçadas a declarar falência ou pedir insolvência. Se não há mais crescimento para os montadores, também não há crescimento para os fabricantes de equipamentos, disse Alexander Marian, um diretor da consultoria Alex Partners. De acordo com a Clipper, fornecedora de peças de carros, eles empregam diretamente 1,7 milhão de pessoas. Isso parece preocupante na Alemanha, né? Olhando para os empregos relacionados a veículos elétricos, eles não estão conseguindo compensar as perdas na cadeia de suprimentos automotivos. Dá para ver que a Alemanha simplesmente não produz carros elétricos suficientes e não tem demanda para os EVs alemães, porque eles não são tão tecnológicos quanto os melhores carros elétricos chineses. Além disso, não tem as melhores baterias. Não tem os melhores motores. Eles são bons, só que não tão bons e são mais caros. Isso vai ser muito pior no Japão. Aliás, muitas notícias estão correndo, enquanto vemos a fusão bizarra da Honda com a Nissan. Na verdade, é um socorro para a Nissan e um socorro para a Mitsubishi. A queda na demanda por veículos alemães veio depois da pandemia, da guerra na Ucrânia e da inflação que se seguiu. Fazer as coisas agora na Alemanha está muito caro e isso significa que muitas empresas alemãs estão falindo. Em 2024 teve mais falências do que nos últimos 10 anos. Tô falando de falências comerciais, não de pequenos negócios, mas de grandes empresas que realmente produzem peças e são grandes fornecedoras de empregos. Isso afetou a competitividade das indústrias europeias numa hora em que os concorrentes chineses estão tentando aumentar sua fatia de mercado. O que está rolando na Alemanha é que o custo da mão de obra é o mais alto da Europa. Tá extremamente caro. A eletricidade tá cara. Vai saber por quê? Isso é realmente bizarro se você me pergunta. E mesmo com a Tesla construindo uma gigafábrica na Alemanha, tem um monte de problemas. É um baita problema na Alemanha.
falado pelo CEO da Mercedes-Benz e por muitos outros CEOs por lá. O pessoal liga-se dizendo que tá doente e simplesmente não aparece para trabalhar por meses e meses. As leis trabalhistas alemãs e os sindicatos permitem que isso aconteça, permitem mesmo. E infelizmente, isso é uma parte grande da falta de competitividade. Tá tudo indo na direção errada. A estimativa é que o pouco crescimento que a gente pode ter no mercado europeu vai ser compensado pelo aumento das importações, principalmente as chinesas, disse Marc Mortureux, diretor-geral da Plataforma da Indústria Automotiva e de Mobilidade da França, chamada PFA. Enquanto os fornecedores europeus tentavam trabalhar com os grupos automotivos locais na China, a grande preocupação era que as marcas chinesas acabassem montando veículos na Europa, mas com peças da China e de outros países. E isso já está acontecendo agora, com o alto custo dos veículos elétricos. A redução dos subsídios para veículos em países como a Alemanha limitou a sua adoção em larga escala, fazendo com que as empresas que investem nessas tecnologias não vissem a demanda esperada. De acordo com dados, as perdas de empregos ligadas a motores de combustão desde 2020 superaram em muitos empregos criados pela transição para os veículos elétricos, que, é claro, inclui muitos empregos na Tesla. Isso é um sinal da desaceleração no mercado de EVs. Em 2020, foram perdidos 5.000 empregos relacionados ao fornecimento de carros movidos a bateria, mais do que os 4.450 criados. Como você pode ver, mesmo assim, o mercado de veículos elétricos está passando por perdas significativas de emprego, porque a Alemanha não está competitiva. A Europa em si também não é competitiva em preços e tecnologia. A regulamentação europeia é outro grande desafio para os fabricantes de peças que fornecem veículos com motores convencionais. A partir de 2025, a Comissão Europeia vai endurecer as regras sobre emissões de carbono para montadoras, enquanto Bruxelas planeja acabar com as vendas de carros com motores a combustão na Europa até 2035. Laurent Favre, CEO da fornecedora francesa Op Mobility, está esperando isso. O negócio de tanques de combustível da empresa, que é líder na indústria, vai basicamente desaparecer, não vai existir mais. Temos cerca de 10 fábricas fazendo tanques de combustível na Europa e, obviamente, a atividade delas vai ser afetada. Na verdade, isso é um eufemismo. Todas vão acabar fechando. Favre e outras figuras da indústria pediram uma reavaliação das penalidades que estão por vir. Apesar da Alemanha ter cortado subsídios para carros elétricos em 2023, o chanceler Olaf Scholz disse recentemente em Bruxelas que a UE precisa de incentivos para carros elétricos e que as taxas sobre eles as emissões não devem afetar a liquidez financeira das empresas que estão investindo na transição para veículos elétricos. Em outras palavras, a Alemanha está pedindo, por favor, não punam nossos fabricantes de automóveis só porque estão poluindo muito. Eles estão tentando produzir carros elétricos, não é tão fácil, mas estão se esforçando. Algumas empresas alemãs que foram forçadas a fechar incluem a fabricante de assentos Raro, a fabricante de peças de luxo Walter Klein e o Grupo AE, que fabrica componentes de alumínio fundido usados em várias partes de carros. A Bosch anunciou há uma semana atrás, eles vão demitir mais 10.000 funcionários na Alemanha. O Christian Kleene, CEO da Jung AE, disse em agosto que as tentativas de reestruturação não conseguiram evitar a queda na demanda dos fabricantes de carros na Europa. Embora as vendas de veículos elétricos estejam previstas para aumentar, os fornecedores estão se preparando para um período prolongado de crescimento mais baixo, com alguns já anunciando planos de redução de pessoal a longo prazo. Os números do CER não incluem as demissões que foram anunciadas para os anos seguintes, então se você olhar tudo isso e juntar as informações, as perdas de emprego são bem significativas. Que anunciaram, pelos números que acabei de ver, 55% das empresas alemãs, não só da indústria automotiva, 55% das empresas alemãs planejam demitir funcionários em grande escala em 2025. A Forvia, fabricante de painéis de instrumentos, portas e sistemas de escapamento, disse em fevereiro que cortaria 10.000 empregos do seu quadro europeu, que tem mais de 75.000 funcionários, até 2028, e isso pode ser um eufemismo. Em novembro, a Michelin anunciou que fecharia 2 fábricas na França que produzem pneus para caminhões e vans. Afetar mais de 1.200 funcionários foi por causa de uma supercapacidade estrutural por conta da competição de baixo custo na Ásia. E não é só a competição na Ásia, é a competição na Ásia da mesma empresa. Por exemplo, a Bosch fabrica peças na China e, como você pode imaginar, a um custo muito mais baixo do que faz na Alemanha. Então, a Bosch vai demitir 10.000 pessoas na China ou vai demitir 10.000 pessoas na Alemanha? Bem, é óbvio que eles vão fazer. Eles são uma empresa e querem continuar no mercado. Stephanie de Stuggs, que representa os metalúrgicos da CFDT na França, criticou os fabricantes de automóveis por reduzir custos a um ponto que os fornecedores não conseguem mais sobreviver.
Ele disse que isso não permite que os fornecedores invistam o quanto deveriam para proteger empregos e se preparar para o futuro. Para quem está investindo, muitos estão olhando além da Europa. A OP Mobility lançou um site em Austin, Texas, para atender clientes como a Tesla e está abrindo fábricas na China. Nós queremos continuar com nossos clientes históricos, mas temos que buscar crescimento em outros lugares, porque não esperamos muito crescimento no setor automotivo europeu nos próximos 5 anos, disse Favre. Falando sobre o México, a Volkswagen afirmou que vai produzir todos os Volkswagen Golf lá, no México, e não mais na Alemanha. A produção está se mudando para o México, e a maioria das empresas europeias está movendo suas operações para lugares como México, Brasil ou China, países fora da Europa. Está simplesmente muito caro. Isso vai ter efeitos devastadores na economia da Europa, que ainda depende muito da manufatura. O setor ainda depende muito da sua indústria automotiva. O que vai acontecer com os empregos das pessoas? Bom, eles vão desaparecer. O que vai entrar no lugar? No que eles podem se especializar? Me digam o que vocês acham nos comentários. De qualquer forma, isso é ruim, mas na verdade é muito pior do que vocês pensam. Por quê? Porque a automação vai acontecer ao mesmo tempo. Quando digo que a automação vai acontecer ao mesmo tempo, não me refiro à automação que conhecemos hoje. Já sabemos que a automação está acontecendo agora. Já sabemos que isso está tirando empregos em todos os países, inclusive na China, mas a automação vai aumentar muito. A inteligência artificial está crescendo numa velocidade que nunca vimos antes. Já previram que os robôs vão substituir todos nós eventualmente. A questão não é se isso vai acontecer, mas sim quando. Então, todos os nossos empregos vão desaparecer, mas quão rápido isso vai acontecer? Eu não sei. Prepare-se para o futuro, um futuro que é super certo, onde os robôs vão fazer coisas por nós e vai ser incrível, mas também a maioria de nós vai estar sem emprego. Me conta o que você acha disso nos comentários.